Olá, hoje nós vamos para o capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 48 é o último capítulo deste livro, então hoje nós encerramos o livro do profeta Ezequiel. Lembra que tem formatura no final, hein? Lembra que tem formatura, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. A gente encerra então esse grande profeta chamado Ezequiel, profeta que esteve no exílio junto com o povo, um profeta que manteve o ânimo, a moral, a esperança do povo de Deus sempre viva e acesa, fazendo com que esse povo pudesse contemplar, mesmo no meio dos sofrimentos, a volta para a sua terra. E desde sempre Ezequiel mostrou para eles que Deus não havia abandonado, que Deus estava no meio do seu povo, que Deus estava ali com o seu povo, organizando para que esse povo voltasse para a sua terra e encontrasse novamente a felicidade e a alegria. É um profeta que aponta para tempos novos, o tempo em que o próprio Messias virá para nos salvar, nos dar alegria, nos fazer encontrar a felicidade pela sua presença. A mensagem central de Ezequiel poderia ser essa com que ele termina o livro de hoje. Deus está aí. Deus está aí. É assim que termina o livro do profeta Ezequiel, né? Ele termina dizendo: Deus está aí. Então confia, então espera, porque Deus está aí. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai entender, a leitura de hoje, ela é bastante confusa geograficamente falando. Por que eu vou te explicar? Porque Ezequiel, ele já nos trouxe a visão de um novo templo. Esse novo templo seria o templo ideal em que ele projeta para que quando o povo voltar, este templo funcione de uma maneira diferente daquela que o templo anterior funcionava. Nós já vimos no capítulo anterior que este novo templo apresentado por Ezequiel já é uma pré-figura daquele templo que é Cristo, porque quando Cristo vier, o templo vai perder a sua função e o próprio Cristo se coloca no lugar do templo, tá bom? Então nós já vimos. Agora Ezequiel planeja uma repatriação do povo e uma redistribuição da terra. Você tem que lembrar que em Josué, presta atenção, lá em Josué houve a divisão das tribos dos filhos de Jacó. Lembra? Desde Dan, Efraim, Manassés, até Benjamim, Judá e Simeão. Tudo isso. Você lembra disso? Foram divididas as terras, ou seja, o povo vem do deserto, entra por Jericó e há um momento em que a terra é dividida ali para o povo. Muito bem. Ezequiel propõe uma nova divisão, uma divisão totalmente igualitária para as 12 tribos. Organiza o lugar das 12 tribos, organiza o lugar do templo, organiza o lugar dos sacerdotes, organiza o lugar dos levitas e a cidade. Você vai ver comigo. Você não pode levar em consideração a geografia que ele apresenta aqui, porque Ezequiel não está preocupado com a geografia do local. Ezequiel está preocupado em repatriar esse povo. Esse povo estava no exílio. Esse povo será repatriado e ele propõe agora uma redistribuição da terra. Tudo isso é um ideal utópico, né? Utópico. É um ideal utópico, mas é um ideal que aponta para aquilo que eu acabei de falar para você, para dizer o seguinte: onde o povo estiver, Deus está aí. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Você vai ler comigo. Depois, você vai achar confuso tudo que ele fala, mas depois eu vou explicar direitinho onde estão as tribos ali. Vamos lá. Eis os nomes das tribos. Na extremidade norte da terra, para o caminho de Etalon até Mate, a Zeranã, na fronteira de Damasco, ao norte, ao longo de Emate, um território que irá desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será atribuído a Dan. Esta constitui uma parte.
Do lado do limite de Dan, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Azer. Ao lado da fronteira de Azer, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Neftali. Ao lado da fronteira de Neftali, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Manassés. Do lado do limite da Manassés, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Efraim. Do lado do limite de Efraim, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Ruben. Do lado do limite de Ruben, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Judá. Do lado do limite de Judá, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, será encontrada a parte que tirareis antecipadamente de uma largura de 25.000 côvados e um comprimento igual ao das outras partes de leste a oeste. No centro dessa parte ficará o santuário. A parte que tirareis com antecipação para o Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 de largura. Esta santa porção será para os sacerdotes. Suas dimensões serão ao norte 25.000 côvados, a oeste 10.000 côvados de largura, a leste 10.000 de largura, ao sul 25.000 côvados de comprimento. O santuário do Senhor se elevará ao centro. Ele é para os sacerdotes consagrados, descendentes de Sadoc, que têm feito o meu serviço, sem se desviarem como os levitas quando os israelitas se transviaram. É para eles uma porção sagrada, a parte reservada daquela que tiraram antecipadamente do território ao lado do limite dos levitas. Os levitas ocuparão na extensão dos limites dos sacerdotes um espaço de 25.000 côvados de comprimento e 10.000 côvados de largura. Comprimento total, 25.000 côvados, extensão 10.000. Não se poderá vender nada nem trocar. O melhor dessa terra não poderá ser alienado porque é propriedade sagrada do Senhor. Os 5.000 côvados que restarem em largura por 25.000 de comprimento constituirão um espaço profano destinado à cidade, às suas habitações e seus terrenos. A cidade está no centro. Eis as suas dimensões. Ao norte 4.500 côvados, ao sul 4.500 côvados, a leste 4.500 côvados, a oeste 4.500 côvados. Os limites da cidade terão no norte 250 côvados, ao sul 250 côvados, a leste 250 côvados e a oeste 250 côvados. Restará ao longo da parte consagrada uma extensão de 10.000 côvados, 10.000 côvados a leste e a oeste, paralelamente à parte consagrada, cujos produtos servirão para o sustento dos trabalhadores da cidade. Os trabalhadores das cidades, recrutados em todas as tribos de Israel, cultivarão essa porção. O total da parte reservada com 25.000 côvados por 25.000 tereis reservado para o domínio da cidade, uma parte igual ao quarto da porção santa. O resto será para o príncipe, dos dois lados da porção sagrada e do domínio da cidade ao longo dos 25.000 côvados, da porção reservada até a fronteira oriental, e a oeste ao longo dos 25.000 côvados até a fronteira ocidental, paralelamente às outras partes. Será, pois, para o príncipe a porção sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Assim, a parte do príncipe ocupará o espaço compreendido entre os limites de Judá e Benjamim, salvo o domínio dos levitas e o das cidades situados no meio da porção que lhe tocar. Para o resto das tribos, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Benjamim. Do lado do limite de Benjamim, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Simeão. Do lado do limite de Simeão, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Issacar. Do lado do limite de Issacar, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Zabulon. Do lado de Zabulon, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Gade. Sobre o limite de Gade, ao sul, a fronteira irá de Tamar, para o oriente, as águas de Meriba de Cádiz, e a torrente que vai para o grande mar. O grande mar é o mar Mediterrâneo. Tal é a terra cujos patrimônios repartireis por sorte entre as tribos de Israel, tais serão suas partes respectivas. Oráculo do Senhor Javé. Eis as saídas da cidade. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Ao norte, do comprimento de 4.500 côvados, haverá 3 portas. A porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. Ao lado leste, do comprimento de 4.500 côvados, terá 3 portas. A porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan.
O lado sul, extensão de 4.500 côvados, terá as 3 portas. Porta de Simeão, porta de Issacar e porta de Zabulon. Ao lado oeste, a extensão de 4.500 côvados terá 3 portas. A porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Neftali. Perímetro, 18.000 côvados, doravante. O nome da cidade será Javé, Chamá. Muito bem, vamos entender direitinho isto aqui. Isso aqui é a proposta de repatriação e redistribuição da terra. É toda uma proposta utópica, claro, ideal, né, que Ezequiel apresenta. É importante você lembrar que aqui não respeita aquela divisão que aconteceu em Josué. Quando o povo de Deus entra por Jericó, né, eles fazem o sorteio das terras. E aí o pessoal vai pegando terra, um mais, outro menos. Tem tribos grandes, tem tribos menores, tem tribos pequenas, tem tribos... Então vai pegando, até preencher todo o território da chamada Terra Prometida. A proposta que Ezequiel faz agora é diferente. A proposta de Ezequiel é que todas as 12 tribos tenham a mesma quantidade de terra. E por isso ele apresenta a sugestão de que, pegando do Oriente ao Ocidente, uma faixa de terra. Por isso que todas as vezes que ele diz qual é o nome da tribo, ele diz assim: o território que irá desde a fronteira oriental, né, fronteira leste, até a fronteira ocidental, fronteira oeste. Será a tribo. Toda vez. Aí, Azer, da fronteira oriental até a fronteira ocidental. Então, seria uma faixa de terra que vai da fronteira oriental até a fronteira ocidental. 12 faixas de terra. 12 faixas de terra. Igual como foi dividida as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Lembra quando você estudou capitanias hereditárias? Então, eram divididas assim em faixas de terra, né? Então, a proposta de Ezequiel era essa, dividir por faixas iguais. Agora não teria assim, Manassés vai ter um monte, Efraim vai ter um monte de terra. Não. Agora todo mundo vai ter a mesma quantidade de terra. Só que é o seguinte, as 7 tribos para cima e 5 tribos para baixo. Entre as 7 tribos para cima e as 5 tribos para baixo, ficaria no meio quem? O santuário, a terra dos sacerdotes, a terra dos levitas, a terra da cidade e a terra dos trabalhadores. E também a terra do príncipe. Entendeu? Não entendeu? Eu vou te explicar desenhando para você. Veja só. Vamos lá. Então você vai entender direitinho agora. Esta é a constituição da proposta da repatriação e redistribuição da terra. Veja lá. Nós teremos 7 tribos em faixas iguais, pegando do Oriente ao Ocidente. A tribo de Dan, a tribo de Azer, a tribo de Neftali, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Ruben e a tribo de Judá. Ok? 7 tribos para o norte. E teremos as 5 tribos para o sul. Será a tribo de Benjamim, a tribo de Simeão, a tribo de Issacar, a tribo de Zabulon e a tribo de Gade. Muito bem. Entre este conjunto de 7 tribos para cima e 5 tribos para baixo, nós teremos uma faixa de terra, onde teremos no meio o santuário, o grande santuário. Ao redor do santuário, a terra destinada aos sacerdotes, que cuidarão do santuário. Preste atenção. Para cima da terra dos sacerdotes, na extensão dessa terra dos sacerdotes, nós teremos os levitas. Para baixo da terra dos sacerdotes, nós teremos ali embaixo a cidade. E ao redor da cidade, dos 2 lados da cidade,
a terra dos trabalhadores, que serão recrutados de todas as tribos para produzir, né, os alimentos e para produzir aquilo que a cidade precisa. Então, a cidade e do lado da cidade, o lugar dos trabalhadores recrutados de todas as tribos para produzir, né, o que a cidade necessita. Do lado da terra dos sacerdotes e levitas e cidade, nós teremos a terra reservada para o príncipe, para o que governa tudo isso. Entendeu? Essa é a constituição de como Ezequiel apresenta agora a nova redistribuição do território. Muito bem, ele ainda apresenta então, também no seu plano, que o templo é um quadrado, né? Um quadrado. Que o templo terá 3 portas de cada lado, ou seja, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado oriental, 3 portas para o lado ocidental. Muito bem, cada porta terá agora o nome dos filhos de Jacó. São 4 lados, 3 portas em 4 lados, 3 vezes 4, 12. E aí, cada porta terá o nome. E ele vai dizendo, né? As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Nem a das tribos, porque as tribos, né, têm nomes ali que não são só dos filhos, né? Como Efraim e Manassés. Mas ele vai receber. Ao norte, haverá 3 portas: Ruben, Judá e Levi. A leste, 3 portas: José, Benjamim e Dan. Ao sul, mais 3 portas: Simeão, Issacar e Zabulon. A oeste, mais 3 portas: Gade, Azer e Neftali. Então, contando, dá o nome dos 12 filhos de Jacó. Aí, então, é a ideia que esse templo quadrado, 3 portas em cada lado, 3 vezes 4, 12. E aqui ele termina, e o texto termina com uma coisa muito linda. O centro de toda a mensagem de Ezequiel é o seguinte: Deus está aí com seu povo. Quando o povo estava no exílio, Deus estava com seu povo, protegendo, amparando, dando vida. Quando o povo volta para a sua terra, Deus está aí com seu povo, amparando, protegendo. Se você quiser resumir o núcleo, o centro de todo o livro de Ezequiel, seria com esta última expressão do seu livro. Doravante o nome da cidade será Javé Chamá. Javé Chamá é uma expressão em hebraico que significa Deus, o Senhor está aí. O Senhor está aí. Quando o povo estava na sua terra, o Senhor está aí. Quando o povo foi para o exílio, o Senhor está aí. Quando o povo volta para a sua terra, o Senhor está aí. Este é o núcleo da mensagem de Ezequiel. Deus não abandona o seu povo, porque Deus sempre está aí. É isso mesmo. Esta mensagem de Ezequiel, ela se comunica com o que Isaías fala para a gente. O núcleo da mensagem de Isaías é Emanuel, que significa Deus está conosco. Assim como Isaías nos faz ser convencidos que Deus nunca nos abandona porque Deus está conosco, Ezequiel nos traz a certeza de que Deus está aí com seu povo. E tudo isto vai se ligar à última palavra da Bíblia, porque a Bíblia terminará Maranatá em Apocalipse, que significa vem, Senhor, vem, Senhor.
Ou seja, o Senhor que não nos abandona, o Senhor que não nos deixa no sofrimento, o Senhor que nos resgata da morte, o Senhor que nos dá a vida, o Senhor que está conosco, o Senhor que está aí. Terminamos o nosso livro do profeta Ezequiel. Que viagem fantástica e maravilhosa por este grande profeta. Você está agora formado no livro do profeta Ezequiel. Receba o seu diploma. Parabéns, parabéns. Mais um livro que você se forma agora. Parabéns, congratulações pela sua formatura. Que beleza! Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi.